Olá, pessoal do sétimo ano. Estamos aqui para continuar a nossa aula, que também é o assunto da nossa provinha, que vocês estão fazendo hoje, tá? Da nossa parcial. A gente está estudando o extrativismo. Vou mostrar uma coisa que está muito perto. A gente está estudando o extrativismo, que é o capítulo 9, os recursos naturais e exploração do espaço brasileiro. Tá? Professor, por que o senhor está de máscara? Para a gente se adaptar à nossa nova realidade. Tá? Essa semana eu vou estar testando aqui dando aula de máscara para ver se fica melhor. Tá? Mas vamos ver lá. Ó. A gente parou, estamos na página 243. A gente vai falar do espaço agropecuário do centro-oeste, da região centro-oeste. Essa região, pessoal, até mais ou menos a década de 60, ela era abandonada. Abandonada não, ela não tinha certo desenvolvimento no espaço agrário brasileiro, na agropecuária brasileira. Só a partir da década de 1960 foi que começou a se introduzir mais forte a agropecuária nessa região. Tá? Qual foi o motivo, professor? Porque a partir do momento que começaram a usar técnicas, né, adubos, sementes selecionadas, foi com que conseguiu desenvolver. Por quê? Por causa da própria fertilidade. Tá? Das linhas de crédito que foram dadas aos agricultores para que eles desenvolvessem essa região. Atualmente é a região onde é produzido soja 100% mecanizada. Tá? É a região centro-oeste. Mas existem outros produtos que são produzidos, são plantados na região centro-oeste. Quais, professor? Quais esses produtos? Vamos ver aí na página 244, ó. 52% da produção nacional de soja vem de lá. Quer dizer, mais da metade. Aí 26% de milho, 34% de arroz e 21% do café, porque a região onde se planta café, até hoje, a gente vai já ver que ainda é a região de Minas Gerais. É o maior, como eu expliquei na última aula, o maior produtor de café é a região de Minas. Tá? Como eu falei na última aula, o Brasil é o maior exportador de café do mundo. Então, essa produção de café fica muito em Minas Gerais e no interior de São Paulo. Tá? Então, essa região centro-oeste se destaca principalmente na produção de soja. Tá? O maior produtor de soja do país. Aí vem a tradição do espaço agropecuário da região sul, do Rio Grande do Sul, onde lá tem uma especialização da atividade agropecuária. Tá? Que nesse quadro, a partir dessas novas tecnologias, se destacam 4 pontos. Tá? 4 não, professor, 3. Tá? 3 se destacam 3 pontos. Na produção agropecuária. Qual é o primeiro? Norte do Paraná, área de exportação da cafeicultura paulista na primeira metade do século XX. Tá? Exportação não, expansão. Tá? Então, a produção de café na região de São Paulo se estendeu até o Paraná e tomou de conta do norte do Paraná. Se você pegar no mapa, o norte do Paraná faz divisa com São Paulo. E a expansão da atividade cafeicultora de São Paulo chegou até o norte do Paraná. Outra parte da região sul que se destaca na agropecuária está ligada principalmente à produção de vinhos, é a região da Serra Gaúcha. Tá? Daí vamos ver o que tem no texto, no livro. Desde o início do século XX, desenvolveu-se nessa região a cultura da uva, como eu acabei de dizer, principalmente a produção de vinho. Tá? Está ligada diretamente à indústria vinícola, que é a produção de vinho. Tá? Concentrada principalmente nas cidades de Garibaldi, Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Então, lá no Rio Grande do Sul, até mesmo pelo clima, que a gente sabe que o clima lá é frio, é propício à produção de uvas. Tá? Ah, professor, mas lá no Nordeste, em Sobral, eu ouvi falar que se produz uva. Mas só que lá é irrigado. Tá? Tem um projeto de irrigação.
Tá? Outra parte da região sul é a região das coxilhas. Estende-se pelos estados do Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde se encontra uma verdadeira associação entre a agropecuária e a indústria. Campos plantados com soja e milho no Paraná e Rio Grande do Sul. Alimentam as indústrias de óleo e farelo para rações. Trigais no Rio Grande do Sul e no Paraná. Então, já nessa região tem uma mistura da produção agrícola, ou seja, da agropecuária, com a indústria. Quer dizer, umas fazendas planta e colhe o milho e outras e botam para as indústrias transformar em farelo ou ração. Tá? Então é uma junção campo-indústria. Saiu do campo, entra para a indústria. Assim que se destaca a produção da região sul. Aí lá vem a região de Minas Gerais, onde eu falei para vocês, onde tem grande produção de café e da agropecuária. Tá? Se a gente for ver essa região é muito rica, tanto na produção agrícola como pecuária, principalmente na criação de gado. Tá? Porque, como tem no texto aí, se vocês olharem, 70% da produção agropecuária do país está localizada na região de Minas Gerais, principalmente no chamado Triângulo Mineiro. Tá? Professor, lê o que é que tem no texto aí. Vou ler para vocês aqui, ó. Página 246. O estado de Minas Gerais apresenta o predomínio da agricultura tradicional. Atualmente é responsável pela maior produção de café, cerca da metade da produção nacional, além da segunda maior safra de feijão do Brasil, perdendo apenas para o Paraná. Sua agropecuária abrange 70% do seu território, porém a maior concentração de sua produção está localizada na região do Triângulo Mineiro, como eu acabei de explicar. Tá? Aí vem, como eu já tinha falado antes, a produção do café. O Brasil é o maior exportador de café do mundo. E lá em Minas se destaca entre todo o país na produção do café. Tá? Aí vamos ver aqui a nossa região. A região Nordeste. Aí a gente vai falar um pouco de história. A gente sabe que a capitania hereditária de Pernambuco prosperou por causa da cana-de-açúcar. Né? Então, a região propício à plantação de cana-de-açúcar na região Nordeste, principalmente no litoral. Tá? A gente sabe que a capitania de Pernambuco prosperou por causa da cana-de-açúcar. E aqui eles usam o sistema de plantation, que não lembro, professor, qual é o sistema de plantation. Grandes plantações. Se a gente lembrar o que vimos na aula de campo ano passado, lá em Redenção, viram tanto da plantação de cana-de-açúcar que tinha lá, ou que tem lá. Né? Então esse é o sistema de plantation, que é utilizado nas lavouras da cana-de-açúcar. A produções em larga escala. Tá? E aqui, na nossa região também, a gente tem a criação do gado, a pecuária. Né? As pequenas propriedades do agreste pernambucano, por exemplo, os pequenos fazendeiros, eles fazem a policultura, o que é isso? Plantam feijão, milho, girimum, batata. Não plantam apenas um tipo de cultura. Tá? E nisso, junto com a pecuária leiteira, que a produção é voltada para atender os grandes centros. Tá? Como assim, professor? Não estou entendendo. A pecuária que é produzida no Nordeste, muitas vezes é para atender as capitais. Recife, Fortaleza, né? Entre outras. Tá? Salvador. Então, essa pecuária que é produzida aqui, presta atenção, que isso é questão de prova. A pecuária produzida no Nordeste não é a pecuária de corte. Professor, explique o que é a pecuária de corte e a pecuária leiteira. A pecuária de corte é quando o gado é criado
gado, ovelha, o porco é criado para o abate, para ter carne, para almoço, janta. Essa é a pecuária de corte. A pecuária leiteira é aquele tipo de pecuária dos animais para tirar leite para a produção, tá? De queijo, manteiga, ou então atender as capitais. Essa é a diferença do gado de corte para o gado de leite, tá? Aí a gente vai falar aqui um pouco também como eu vou dizer, a produção de uva, a produção de gêneros agrícolas do Nordeste, que existe graças ao perímetro irrigado, que eu vou já ler. Mas vamos ver aqui o que também é encontrado na região Nordeste. Como acho que quem tem parente no interior sabe que no sertão a agricultura tradicional planta alguns gêneros agrícolas. Vamos lá. Já no sertão da região Nordeste encontramos a agricultura tradicional de roça, principalmente do feijão, do milho e mandioca, destinada propriamente ao próprio consumo do agricultor e de sua família, além da pecuária extensiva, tá? Porém, algumas áreas da Caatinga são conquistadas pela introdução da irrigação e de novas tecnologias para a produção de fruta ou para a produção de frutas para mandar para fora do país. O que é que acontece? Pessoal, essa pecuária extensiva é só para consumo próprio, é diferente daquela pecuária de leiteira que vai para as capitais. Essa fica só na casa. Então, essa agricultura para o próprio sustento é essa onde o trabalhador ele planta e colhe apenas para comer. Ele não vai vender que nem a outra agricultura que é em larga escala, tá? Aí também aqui no Nordeste existe gêneros agrícolas que são produzidos para exportação, mas esses eles já pegam o Vale do Rio São Francisco, né? Que é a região do Rio São Francisco, que recebe águas do rio e servem para irrigar e produzir frutas para exportação, para levar para fora. Como eu já falei, como é a região do Vale do São Francisco, entre Petrolina e Juazeiro da Bahia, né? Atualmente, eles produzem melancia, melão, manga, uva para exportação, além de uvas para o vinho e para fazer espumantes, tá? Então, a agricultura do Nordeste se destaca dessas duas formas. Para produto ou para consumo próprio ou para exportação. Tá bom? Aí, para encerrar... ainda tem as leiteiras, os leite. Vamos ver lá a região norte. Tá? A gente sabe que a região norte tem uma forte tradição como é que se pode chamar? Nas drogas do sertão. O que são as drogas do sertão? São os produtos que extraem da natureza, como a gente viu lá no começo. Coletar e colher, né? Coletar é pegar da floresta, colher é quando você planta. Nós vamos ver o que é que o livro diz aí sobre a região norte. Ó. Essa região vive uma situação de forte contradição. De um lado, uma área que se caracteriza por sua pobreza em nutrientes do solo. Do outro, um forte crescimento na agricultura. Isso é possível graças às novas tecnologias de correção do solo, que possibilitam sua produtividade. Professor, por que aqui nessa região da Amazônia o solo não é fértil? Eu acho que você já deve ter visto isso em ciência. Porque como as árvores são muito grandes, altas, o solo fica infértil, porque muitas vezes não chega a luz do sol. E hoje, o que está proporcionando a agricultura nessa região? Graças às novas tecnologias. Tá? E também tem uma certa produção da pecuária, a criação de gados. Tá? Então essa é a característica da região norte. Tá? A sua agropecuária está desenvolvendo graças a novas produções.
tá? Agora vamos ver aqui, para encerrar, a característica da pecuária brasileira. Pessoal, mais uma vez, pecuária não é apenas a criação de gado. Tudo que se cria de animal, porco, cabrito, né, aves também, tudo é pecuária. Tá? Como eu já tinha falado antes, o estado que se destaca na produção da agropecuária é os estados de Rio, ou São Paulo, a região de São Paulo e a região de Minas. Tá? Como vai dizer no texto, ó. O estado de Minas Gerais é agropecuarista por natureza. Abriga o segundo maior rebanho bovino do Brasil. Aproximadamente 21 milhões de cabeças de gado. Tá? Então, essa região perde apenas para o Mato Grosso. Tá? Professor, você disse São Paulo, mas o que é São Paulo? Por causa da produção do gado de corte no interior de São Paulo, os grandes frigoríficos. Tá? Aí vem, pelo Mato Grosso, que, porém, apresenta a maior produção de leite brasileiro, com cerca de 6 bilhões de litros. Atualmente é responsável por 10% da produção. Aí, quando vem, onde eu falei para vocês, a pecuária não é apenas de gado, tá? E vai falando aí também, vai falar de tudinho, Cerca de 10% responsável pela produção de ovos e possui plantel de 78,5 milhões de frangos. Então, a pecuária tanto vai falar do gado, como vai falar de outras criações. Aí vem São Paulo. O Vale do Paraíba, localizado estrategicamente entre grandes mercados consumidores paulistas e carioca, desenvolveu a principal bacia leiteira da região. Tá? O que acontece? O que é o Vale do Paraíba? É uma região que tem entre São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? E lá onde desenvolveu a grande bacia leiteira. Por isso que eu falei que Minas perde para São Paulo em relação do gado. Mas a pecuária em geral ela vai perder para o estado do Mato Grosso. Tá? Nessas regiões do extremo oeste paulista, desenvolveu-se a pecuária moderna de corte, onde técnica de zootecnia com inseminação artificial e a seleção de espécies são aplicadas para a melhoria constante do rebanho. O que acontece? Como eu falei para vocês, lá no Nordeste a gente viu o gado leiteiro. Já aqui, como eu falei no iniciozinho aqui desse tópico, é o gado de corte. Professor, eu não entendi o gado de corte. É o gado que é feito para matar, para tirar carne. Tá? Então a região de São Paulo se destaca por isso, por ter essa grande produção de gado e usar técnicas avançadas na geração e na criação do gado. Tá? Vamos ver o que é que tem mais aqui. Não, aí a gente fica por aqui. Tá bom? Qualquer dúvida, me perguntem no WhatsApp. Um abraço.